Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos novamente, tá? Peço desculpas pela ausência, mas infelizmente eu precisava desse descanso, tá? Ontem foi minha primeira alimentação com gosto, né? Comprei logo uma pizza, saboreei a pizza, fazia mais de 10 dias que eu não conseguia sentir gosto, nem cheiro, mas eu estou em repouso por conta do cansaço respiratório ainda, tá? Estou dando as aulas, tranquilo, com calma, para que não me falte ar. Mas, graças a Deus, o meu paladar está voltando. Somente ontem eu consegui comer algo que eu sentia, né, o sabor. É muito ruim, né? A gente comer algo sem sabor. Enfim. Então, queria só agradecer aqueles que ficaram torcendo pela minha saúde, tá? E vamos em frente para a gente recuperar, né, esse tempo perdido. Então, vocês já devem estar visualizando o slide aí, né, que é a continuação da aula do último dia que nós nos encontramos. Essa aula, como também a aula de hoje já está lá no aplicativo Sala de Aula, então, se vocês quiserem depois acessar ou acessar agora, já podem ir lá, tá? E no final da aula de hoje, eu tenho uma atividade para que vocês me entreguem, tá certo? Até a próxima semana, tá? São dois casos, né, clínicos que envolvem lesões no córtex. Nós vamos estudar, a próxima aula da gente, nós vamos estudar as funções do córtex divididas nos seus lobos, tá? Então, vamos concluir essa parte sensitiva para darmos continuidade, né, na aula sobre córtex cerebral e suas funções, como também suas lesões, ok? Então, nós finalizamos a aula passada falando um pouco sobre os tipos de receptores que nós encontramos, né, no corpo da gente, né? Só para a gente recapitular, eu queria dizer para vocês que os receptores sensitivos são aqueles que vão receber, né, a pergunta que o corpo quer fazer ao cérebro e os neurônios motores são aqueles que vão nos dar a resposta, seja ela ligada a uma movimentação, seja ela uma função fisiológica, né? Pode ser uma função hormonal, pode ser uma função cardíaca, digestiva, tudo isso está relacionado com a sensibilidade, né? Então, lembrar que o nosso corpo, né, ele está interligado diretamente com o sistema nervoso. Eu gosto sempre de dar exemplos, né, quando a gente fala de alimentação. Então, na parte da alimentação, vocês vão ver que a gente vai estudar alguns sentidos aqui sensitivos ainda, né? A alimentação da gente, a digestão do nosso corpo, ela começa a partir da visualização do alimento, ou às vezes até do cheiro, né? Então, o olfato da gente, né, ele é muito importante para diferenciar determinadas sensibilidades. Obrigado, Lisanete. Então, a, a hora do alimento ela é importantíssima na fisiologia digestiva. Mas quem comanda todo o corpo da gente, como eu já falei para vocês, é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, o sistema nervoso, com a sua função de sensibilização, ou seja, o sistema sensitivo e, posteriormente, o sistema endócrino com a secreção das substâncias. No caso da digestão, é o que acontece muito quando você visualiza o alimento, então, parte do seu organismo, parte do seu cérebro já começa a trabalhar. Esse trabalho vai desde do aumento das secreções das glândulas, principalmente as salivares,
que é a partir daí que você começa a emulsificar o bolo alimentar até a secreção de ácido clorídrico no estômago. Então, muitas patologias, muitas psicopatologias está relacionada a problemas, né, de alimentação, né? Eu não sei se vocês visualizaram no meu perfil, essa semana eu contribuí com uma colega, né, professora da FAMetro. Essa aula eu vou passar para vocês também sobre psicopatologias. Não, algumas psicopatologias muito importantes, as neurodegenerativas, principalmente, e as alimentares, né? Já que tínhamos alunos de nutrição na aula online. Então, os distúrbios alimentares que nós conhecemos, né? Eles são muito importantes dentro das discussões das psicopatologias, principalmente relacionado à bulimia e à bulimia, na qual o paciente ele tem um distúrbio psicológico, né, que está ligado diretamente à transmissão de neurotransmissores, tá? E outro distúrbio alimentar que a gente conhece, né, é a obesidade, do mesmo jeito. Então é muito importante que a gente possa conhecer esses distúrbios, né, essas psicopatologias que estão relacionadas com a transmissão nervosa, principalmente a transmissão de neurotransmissor, né? É aí que entra o tratamento farmacológico, né, no controle ou no controle geral desses neurotransmissores, como também o tratamento não farmacológico, que inclui a participação de outros profissionais, como psicólogo, fisioterapeuta, educador físico, nutricionista, e até, pessoal, use a parte de estética, né? Os esteticistas. Por quê? Porque a aparência do ser humano, ela é muito importante, né? Eu não sou muito conhecedor de teorias da psicologia, mas eu sei que a imagem da gente, ela reflete muito dos nossos problemas, né? Então, creio que foi uma aula muito interessante, tá? E eu vou passar a aula para vocês, claro, tá? Mas só para falar um pouco em relação ao que a gente está discutindo aqui, que são os sistemas sensoriais. Então, a sensibilidade do nosso cérebro está relacionado com todos os outros sistemas. Isso é importante. Então, nós falamos aqui, o último slide que nós discutimos, foram os receptores, né, relacionados à temperatura corporal, né? Então, nós temos tanto receptores para o frio, como receptores para o calor. Professor, por que existem esses receptores? Porque o organismo ele precisa estar em constante equilíbrio. As funções fisiológicas, elas dependem muito, né? Dependem muito não, sempre vão depender de todos esses receptores sensitivos. Sem esses receptores, o organismo pode entrar num colapso, ou seja, você entrar num ambiente frio, né, e seu corpo não perceber que ali é um ambiente frio, você vai acabar baixando a temperatura interna, onde os órgãos vão começar a congelar, as funções vão começar a parar. A mesma coisa acontece quando você tem, né, contato com o ambiente quente, né? Então, a gente percebe isso no nosso corpo. Então, quando a gente está num ambiente frio, o que acontece? Você apresenta respostas motoras relacionadas ao controle interno da temperatura. Então, há uma contração da musculatura, né? O tremor é uma forma de aumentar o trabalho, aumentar o calor. Isso aí a gente lembra da física, né? Então, quando você treme, você está produzindo calor. É como você tivesse, né, energia própria para proteger da alteração de temperatura. A mesma coisa acontece, né, com o aparecimento da piloereção, onde os pelos eles vão proteger o corpo do paciente quando estão, né, relacionados a ambientes frios. Isso aí está tudo ligado aos receptores de frio. E o contrário acontece com os receptores de calor, né, que são estimulados entre temperaturas elevadas, né. Vejam que
a gente tem mais receptor para frio do que para calor. Então, consequentemente, nós somos menos sensíveis ao calor e mais sensíveis ao frio. Vejam qual é a temperatura que você pode atingir, 45 graus, né? Você consegue, né, através desse aumento brusco de temperatura, fazer com que o seu corpo continue, né, a funcionar normalmente. Então, a temperatura está muito relacionada, os receptores da temperatura estão muito relacionados aos receptores da dor, né? Então, quando você tem muito frio, é como se a sensibilidade das terminações nervosas localizadas, né, interligadas com os músculos, interligadas com o tecido ósseo e a pele, eles começassem a sentir, né, essa falta, né, de proteção, e aí chega no limiar da dor. Então, as pessoas que sentem muito frio, elas relatam para a gente, né, que naquele momento elas sentem dor, dor muscular, dor óssea, né, como se você estivesse quebrando o osso dela, porque todos os receptores estão sensíveis a essas mudanças de temperatura. Então, muito interessante que esses receptores eles funcionem, né? Então, a gente tem, né, internamente o termômetro, né, o hipotálamo, né, que é um constituinte do encéfalo, né, uma das partes do cérebro da gente, do encéfalo, ele é considerado o termômetro do corpo. Então, a partir de modificações de temperatura interna, o hipotálamo ele já avisa, né, ao organismo que essa temperatura ela está sendo alterada. Então, é uma maneira de você avisar que algo está acontecendo dentro do corpo. Então, vários são os fatores que podem levar a uma elevação de temperatura. Então, a gente conhece essa elevação de temperatura, né, mais comum nas patologias, né, nas inflamações, nas infecções, mas também, pessoal, as alterações psicológicas, né, elas são capazes, né, de gerar dentro do corpo substâncias que vão chegar até o hipotálamo alterando esse termômetro. Então, um paciente ele pode apresentar febre no momento de medo, um paciente pode apresentar febre no momento de raiva, né, como altera outras funções como pressão, pulso, né, frequência cardíaca, né, altera a pupila do olho, né, a midríase de lá da pupila, a temperatura também pode ser alterada por funções psicológicas, né? O medo, né, é capaz de fazer com que o paciente altere a sua temperatura, o estresse. Então, eu já vi casos de crianças, né, em escola que tem febre sempre em momentos que requer um estresse do dia a dia dela, dias de prova, né, se ela fez algo na escola e isso trouxe algum problema, né, para que na agenda, eu respondo já, tá, pessoal, as perguntas de vocês. Na agenda que chega aos pais, pede o comparecimento da criança, dos pais à direção da escola, então isso aí pode gerar um distúrbio sensitivo na parte psicológica da criança e ela pode apresentar uma febre. Então é muito importante que a gente possa fazer a distinção desses casos, tá? Então, qual a diferença da febre comum? Pessoal, olha, a febre, né, a mudança de temperatura, ela acontece por uma sensibilidade de uma estrutura, né, localizada no sistema nervoso central, né, no encéfalo, chamada de hipotálamo. Então, os micro-organismos, eles são capazes de alterar essa temperatura ou produzir substâncias que a gente chama de interleucinas ou prostaglandinas, que são substâncias produzidas dentro de um processo inflamatório, tá? Dentro de uma resposta imunológica do organismo à invasão de um micro-organismo. Então, as febres, elas aparecem nas infecções, nas inflamações, e no que a gente está discutindo aqui, nas alterações psíquicas por qual o paciente passa. Então, a febre, ela pode aparecer ou não numa determinada virose, tá? Então, existem determinadas infecções por determinados grupos de bactérias, onde eles produzem bastante substâncias nocivas ao organismo,
que são capazes de provocar febres altíssimas, né? Como é o caso de um grupo de bactérias, né? Gram-negativas, vocês, eu acho que lembram desses nomes somente do segundo grau, vocês nunca não vão dentro do curso de vocês estudar esse tipo de assunto, né? Mas é só para exemplificar e diferenciar os tipos de febre que pode apresentar um paciente. Então, se todas as causas relacionadas ao processo infeccioso e inflamatório são descartados, o paciente não tem nenhuma inflamação, o paciente não tem nenhuma infecção, ele apresenta quadros febris, é necessário que um profissional habilitado no diagnóstico, né, da parte psíquica seja chamado para conversar com esse paciente, tá? Então, existe diferença entre a febre comum e a febre causada pelo COVID. A causa, ela pode alterar a temperatura. Então, o COVID, ele tem determinados pacientes que desenvolvem febre, mas tem pacientes que não desenvolvem, como no meu caso, né, o caso do professor Carlos Eduardo, da farmácia também, que estava com COVID. No nosso caso, os sintomas que apareceram foram relacionados à sensibilidade do paladar, do olfato e esse cansaço respiratório. Então, isso mesmo, Flaviano. A gente pode, né, dizer que seria uma febre emocional. Se você tiver alguma ansiedade, né, eu vou falar para vocês nessas patologias, né, essa aula sobre patologias, psicopatologias. A febre emocional é muito comum, tá? Ela é muito comum nos pacientes, principalmente pacientes ansiosos, né? Pacientes estressados, né? Então, a ansiedade, ela pode alterar porque ela modifica, né, uma grande quantidade de neurotransmissores, né? Não sei se vocês lembram da aula de neurotransmissor, mas a gente vai recapitular essa aula e vai ver que alguns neurotransmissores, eles estão envolvidos em várias funções fisiológicas. Então, a gente classifica, no caso, essa febre que não está associada a nenhum tipo de infecção ou inflamação como febre emocional. Então, várias causas levam a alteração de temperatura emocionalmente, né? O medo, a ansiedade, a aflição. As pessoas mais gordas sentem menos frio? Isso, Ana. Por quê? Porque, na verdade, aí elas têm os receptores sensitivos para a temperatura. Mas o que diferencia elas de outros pacientes é que elas têm uma camada gordurosa. E a gordura, ela protege, então, o corpo, né, da perda de calor. Então, a gordura vai ser queimada, né, primeiro, ou seja, para a gente combater o frio, nós precisamos de energia. Então, uma das primeiras coisas, né, que a gente aprende nesses cursos de sobrevivência é num ambiente que você esteja, né, numa temperatura muito baixa e você não tenha nenhuma proteção, né, um casaco, um cobertor ou algo que lhe proteja do frio, é que você faça atividade física. Porque na atividade física, só um instante, Regiane, que eu chego aí na sua pergunta, tá? Na atividade física, você queima energia. E a queima de energia, ela produz calor. Então, a pessoa que tem uma camada gordurosa maior do que outra, ela tem essa proteção térmica, né? Por isso que os animais que vivem no frio, eles são peludos e gordos, né? Como o urso, né? Como os outros animais que têm muito pelo. Então, pelo também é uma forma de proteção da perda de calor. Porque o que a gente faz é uma troca de temperatura entre o meio ambiente e o meio interno, tá? Então, na verdade, o que você tem é um isolante térmico. Isso mesmo, mano. É o isolante térmico. Tanto o pelo como a gordura, eles são considerados isolantes térmicos. Em relação à febre emocional, Rejane, há probabilidade também de haver convulsão. A convulsão, ela está relacionada ao aumento de temperatura no cérebro do paciente. Então, isso aí vai gerar um problema relacionado à disfunção do impulso nervoso e pode levar à convulsão. Então, existem casos já de febre emocional onde o paciente chegou a convulsionar. Então, não são tão comuns, mas
o sistema nervoso está relativamente, né, sensibilizado para esse aumento de temperatura. Então é importante a gente fazer sempre a distinção. É o que eu falo para os meus alunos. A melhor coisa do profissional de saúde é fazer uma anamnese, né? Anamnese, para quem não sabe a definição, é uma entrevista, né, que você faz com o paciente para construir o histórico clínico dele. Então, a partir daí, você pode construir o histórico clínico do paciente. E muitos sentimentos, muitas emoções podem alterar a temperatura, alterar até a visão, alterar até a fala, alterar até o olfato, né? Então, o cérebro, como eu falei para vocês desde o primeiro dia de aula, é uma máquina inteligentíssima. Ele é capaz de modificar qualquer coisa no corpo, né? Até a gestação psicológica. A mulher deixa de produzir determinados hormônios, que a gente sabe que os hormônios estão relacionados principalmente ao estímulo nervoso, né? Então, tálamo, hipotálamo, os córtex, a gente vai ver que são estruturas que estão relacionadas à produção de neurotransmissores e de hormônios. Então, a mulher ela pode desenvolver uma gravidez psicológica, está mais relacionado a mulheres que têm problemas com abortos espontâneos, né? Problemas psicológicos de rejeição, né, do feto. Então, elas desenvolvem essas patologias, essas psicopatologias, que são capazes de gerar uma gestação psicológica, até com a distensão do abdômen. Então, tudo isso é o cérebro dela que está funcionando. Então, o cérebro, para vocês verem, né? Ele é capaz, né? Quem tem o domínio, né, sobre o cérebro de uma pessoa, né, é capaz de fazer até que ela possa, né, é, vamos dizer assim, fazer atividades ilícitas, né, na sua plena consciência. É o que a gente vê muito, né, nesses casos de, de suicídio, casos de assassinatos, né, onde a pessoa consegue, né, dominar a mente do paciente e com isso induzir ele a fazer coisas que o próprio organismo não tem resposta. Aí nós temos os proprioceptores, né? São aqueles receptores sensitivos que estão localizados nos músculos e nas articulações. Eles fazem com que a gente tenha consciência da posição onde a gente se encontra, né? Dentro do espaço e uma localização, né? De cada uma das partes corporais, né? Então, toda vez que quando a gente fala essa história de receptores, né? Fala essa história de sensibilização, quando eu passei para vocês aquela atividade do som, né, para você ouvir uma música, né, que é uma música num formato diferente da música normal, onde você tem uma sensibilidade mais aguçada, aí alguns relatos, né, entre a parte emocional, né, então a parte emocional dentro da música ela é muito importante, então é uma das terapias, né, não farmacológicas mais bem aceitas em alguns tratamentos, né, principalmente tratamentos de depressão, de rejeição, né, de determinados diagnósticos, né. Então, a música ela é muito importante nos tratamentos não farmacológicos. Então, vocês percebam que o nosso corpo, né, ele possui terminações nervosas em todo espaço que a gente tem. Em cada centímetro, cada milímetro do nosso corpo a gente vai encontrar. E esses receptores que a gente tem localizados tanto nos músculos como nas articulações, eles são importantes para o paciente porque é capaz de fazer com que ele tenha consciência do espaço na qual ele ocupa, né? É meio abstrato a gente falar isso, mas você pode, né, durante o dia, perceber que dentro da sua casa você aprende, né, a caminhar sem bater nos móveis, né? Por que isso? Só porque eu estou enxergando? Não, pessoal, porque o próprio corpo da gente, ele aprende a se desviar, né, de alguns, né, objetos. Isso faz parte das articulações e da musculatura do corpo da gente. São receptores, né, que estão ali presentes, que dão em vocês uma consciência do espaço, tá?
que dão uma consciência do espaço no qual vocês estão, né, ocupando, tá? Então, a Flaviana está perguntando. Ó, a forma como o som ele é produzido, né, é que faz com que ele entre pelo seu sistema auditivo. A gente vai ver aqui, né, alguns receptores ligados à audição. Então, existe, né, no sistema auditivo estruturas responsáveis pelo equilíbrio, né? Então, a gente sabe que o equilíbrio do corpo da gente ele tá interligado com o tronco encefálico, né, no cerebelo, tá? E algumas estruturas vestibulares que é dentro do ouvido. Então, o som, ele é capaz de fazer com que você tenha sensações, né? As terminações sensitivas localizadas no aparelho auditivo são muito sensíveis, né? Então você percebe isso quando você aumenta o som de uma música, né? Quando você altera o som de uma música, né? Tornando ele mais grave, menos agudo. Então a sensibilidade da gente. Então a música, além de ser uma música que mexe com a emoção das pessoas, né? Não é qualquer música que você vai usar aquele método que vai dar aquela sensação relaxante, né? Eu creio que um funk não seria adequado para você fazer uma terapia naquele estilo de música. Então, a própria música, pelo seu conteúdo, entendeu? Emocional, e juntamente com o seu formato musical, né, que é uma música em 8D, se eu não me engano, 3D. Quem me passou essa música foi um colega, né, e eu peguei em relação à aula de 8D, isso mesmo, Nayara. Eu peguei em relação à aula e fiz esse experimento com vocês. Não tinha feito, né? Não conhecia esse tipo de música. Então, a sensação emocional do conteúdo da música e em relação à forma como o som ele se vai se dissipar, né, dentro do seu aparelho auditivo, ele vai atingir determinadas áreas que dá aquela sensação de leveza, né, de relaxamento. Então, a música ela tem esse poder, como também o olfato tem esse poder, né? Então, quando você usa o olfato, quando você usa o olfato como forma de sensibilização, você consegue fazer com que o paciente ele tenha um relaxamento, né? Então, no caso, né, Ana, quem é que quando você está no ambiente de trabalho, aí chega aquela pessoa com aquele perfume fortíssimo, doce. Então ela abriu a porta da sala, tá todo mundo olhando, né? Às vezes incomoda, às vezes causa enjoo, né? Pessoas que podem apresentar náuseas e vômitos por causa do cheiro forte. É a mesma coisa é a música, pessoal. Se você coloca uma música que incomoda, que não é do seu agrado, você não se sente, né? O perfume chega primeiro do que a pessoa, porque o vento leva, o olfato da gente ele é muito sensível, então existem animais que têm um olfato mais sensíveis que o nosso, né? O cachorro, por exemplo. Então, o cão, ele tem um olfato muito sensível. É tanto isso que ele é utilizado, né, pelas polícias, né, federal, civil, militar, como forma de ferramenta para descobrir, né, a presença de droga, né, no corpo, nas malas, ou até mesmo o cão é utilizado para localização de pessoas desaparecidas pelo cheiro que ele sente da roupa. Então, nossos sentidos, pessoal, são sentidos assim muito sensíveis. Essa parte que eu quero que vocês entendam, né, para que a gente está estudando aqui, né, a sensibilidade na qual vocês vão encontrar o paciente de vocês. Então, eu falo isso porque quando vocês forem atender no consultório, ou mesmo numa sala, na escola, vocês precisam de um ambiente que seja apto para o atendimento, né? Você não pode atender você não pode atender um paciente com um problema, né, vamos dizer, um problema psicológico, dentro de uma sala, né, sem uma aparência boa, sem um cheiro bom, né, isenta de barulho, né, isento de pessoas entrando e saindo. Então, um consultório ele tem que ser o quê?
portas fechadas, sem incomodação. Então, é isso que a gente tem que entender dentro da neurofisiologia. É saber que aquele paciente, ele está sensível, tá? A tudo ali que está ao redor dele. Até um barulho, né? Que pode causar uma irritação nele, é capaz de fazer com que ele possa, né, não ter uma, vamos dizer assim, uma adesão ao tratamento. É importante isso, é importante. Eu já falei para vocês no ambiente que a gente relaxa, que a gente vai dormir, as cores têm que ser cores mais claras, né? Nada dentro do quarto que possa trazer para você uma estimulação do seu lado oftálmico, né, ocular. Isso aí faz com que você não tenha uma boa noite de sono. Então, tem pessoas que não conseguem dormir nem com aquela luz da televisão, né? Então, isso é interessante. Isso que é para a gente aprender. Né? Isso não é. Aqui eu não estou para fazer vocês decorar, né, determinadas estruturas do cérebro, mas eu quero que vocês saiam da disciplina sabendo que o cérebro da gente ele é capaz de modificar o corpo inteiro, inclusive a fala do paciente, né? Já teve casos de pacientes que emocionalmente perderam a fala, mas posteriormente com o tratamento, com a terapia, eles voltaram a falar. Porque existe uma área, né? Existe uma área no córtex, no encéfalo, responsável pela fala, que está interligada com outras áreas. Então, é saber que o cérebro da gente, ele é totalmente interligado. As estruturas, elas estão interligadas sempre, né? Tanto elas perdem a função, como elas podem adquirir a função de outra área em relação a processos lesivos no cérebro, né? Então, na aula de psicopatologias, vocês vão ver que muitas das doenças neurodegenerativas, os efeitos que elas apresentam são porque as áreas na qual o paciente tem um déficit de transmissão nervosa, outros neurotransmissores, né, que estão ali ao redor, que estão distribuídos por todo o encéfalo, eles adquirem a função daquela área. É interessantíssimo estudar a mente, né? É uma das coisas mais interessantes que a gente tem na ciência. Então, a gente tem a quimiocepção, né? Que ela está muito relacionada principalmente ao sentido do olfato, né? Você consegue, né, permite discriminar uma porção de odores, tá? Então, os receptores eles estão localizados principalmente no trato olfatório, que é a cavidade nasal superior, tá? E se projeta até o bulbo olfatório, que está localizado no encéfalo. E o cheiro tem ligação com a emoção e com a memória. Então, eu acho que a gente já até comentou aqui, né? Que determinados cheiros fazem com que você viaje no tempo, você volte ao passado, você lembre de pessoas e lembre, né? De determinadas situações. Um perfume, né? Que ali marcou um determinado encontro que você teve. Então, aquele cheiro, ele é capaz de provocar uma descarga de neurotransmissores, né? Por quê? Porque a parte exterior, pessoal, que é o trato olfatório, que é a cavidade nasal superior, ela vai se projetar sobre o bulbo olfatório, né? Então é capaz de provocar alterações na secreção, na liberação de neurotransmissores dentro do cérebro do paciente. É importantíssimo isso, né? É capaz de fazer com que você possa lembrar de determinados momentos que estão bloqueados, né? Pelo seu estresse, pela sua ansiedade. Então, quem já não, né, não se sentiu. Jane, eu passei, eu acho que uns 10 dias, entendeu? Eu estou melhorando agora. É porque eu estou com o nariz entupido, eu tenho uma rinite alérgica, né? Mas o cheiro nem tanto, né? O cheiro não incomoda, a falta de olfato, tá? Mas mas é relacionado ao paladar. O paladar é horrível, você não sentir gosto, né? Então, nos primeiros dias eu estava chupando limão, né? Para sentir, né, o gosto ácido, para ver se depois a comida ela descia.
infelizmente eu não consegui me alimentar tão bem. Você está com Covid, Flaviana? E não melhorou dos sintomas? Você está tomando há 24 dias já a medicação? Acho que é muito tempo, não? Depois a gente conversa, Flaviana, tá? Eu acho que é assim, segundo os estudos, tá certo? Eu não sei se é o caso, né, Flaviana? Mas segundo os estudos, até 21 dias, né? É o tempo que o paciente leva com a sintomatologia. Ah, tá certo. Ah, tá certo, entendi. Então, voltando aqui, né, ao assunto do olfato. Então, é para perceber que o meu externo, pessoal, está interligado com o seu cérebro e o meu interno. Então, são determinadas alterações que acontecem, né? Eu gosto muito de exemplificar sempre relacionada ao dia a dia da gente, às emoções que a gente sente, né? Então, eu já trabalhei com adolescentes, né? Eu fui professor de terceiro ano, né? Em alguns colégios aqui em Fortaleza, no início da minha carreira. Então, os alunos, eles tinham, né? Muitas vezes a gente ia falar sobre biologia, e falava, né, de sistema nervoso e acabava falando de neurotransmissor e essa parte, né, emocional que inclui, né, no estudo da biologia. Então, às vezes, eles relatavam, né, determinadas emoções que eles sentiam com relação ao cheiro, né? Então, isso eu também já vivi, né? Você sentir o cheiro de um determinado perfume, né, o cheiro do vinho, né, o cheiro da cerveja. Então, muitas das nossas ações, elas estão relacionadas à sensibilidade dos nossos sentidos, né? Os sentidos, como o caso, por exemplo, o olfato, né? Que é um sentido onde você não pode se privar. Então, o cheiro ele sempre vai estar presente. O paladar é o que a gente mais controla, né? Porque você só sente o paladar se você colocar o alimento ou objeto na boca. O cheiro, não. O cheiro, ele estimula, né? O cheiro e a visão também, né? A visão é uma coisa, assim, muito, né, extraordinária, porque ela está ligada diretamente a áreas corticais importantíssimas de emoção, né? Então, os olhos da gente está muito relacionado a muitos processos fisiológicos, principalmente relacionados ao processo digestivo, que ele é capaz de induzir já o início da secreção de ácido clorídrico no estômago. Mas o olfato ele é muito importante por isso, porque você sente o cheiro e às vezes você lembra de uma determinada pessoa, de um determinado momento. É emocional isso, né? Tem a ligação direta com a emoção e com a memória. Então, se usa muito em algumas terapias não farmacológicas, principalmente com perda de memória, de pacientes com perda de memória. A gente vai ter uma aula de memória, que é uma aula muito interessante, né, para a gente distinguir quais são os tipos de memória que a gente tem, e principalmente para vocês, tá? Que às vezes se questionam do conhecimento, do aprendizado, né? Saber guardar as informações que são corretas, né? Às vezes a gente diz que nós temos que ter memória seletiva, porque a gente tem que guardar aquilo que é necessário. Então, eu falo isso porque eu trabalhei na minha pesquisa com memória, né, e cognição, e sei que a memória ela pode ser construída no cérebro das pessoas. Isso aí vai estar muito relacionado à maneira como você vai trabalhar, né, os seus estudos. Né, como eu falei para vocês, nada de virar à noite estudando. O cérebro precisa guardar essa memória, precisa de processos bioquímicos para que a sua memória fique guardada em determinadas áreas. O cérebro da gente é como se fosse, né, a memória de um computador. Né? Essa relação memória do computador veio, né, do homem que deu nome lá à parte do computador e, inclusive, relacionada ao nosso cérebro humano. Então, tem memórias que estão lá guardadas há anos que, com a ativação dela, através de um sentido, você pode desenvolver emoções. Então, um desses sentidos é o olfato. Então, o olfato, você consegue, através do cheiro, distinguir
né, determinados tipos de alimento, né, cítrico, né, cáustico, alcalino. Então é interessante o olfato por isso. Isso está relacionado à quimiocepção. Do mesmo jeito do olfato, nós falamos do paladar, né, do gosto que você sente. Então a língua de vocês tem áreas importantíssimas, né, que estão relacionadas principalmente ao tipo de alimento, né, para você sentir o gosto, né. Se vocês verem aqui nessa figura, você tem o local onde você prova o sal, o local onde você prova o açúcar, né, dos alimentos. Então é necessário que você use essa área para que você possa ter a sua sensibilidade aguçada no gosto, né? Então, o paladar está intimamente relacionado com o olfato, né? Eu creio que essa falta de olfato e paladar sejam características mesmo, né, do vírus que faz a inibição dessas terminações nervosas. É interessante esse vírus, como ele age no corpo da gente, né? Eu espero que a gente consiga logo essa vacina para a gente conseguir estudar toda essa sintomatologia que está passando por essa pandemia, que é muito interessante. Então, eu estou colhendo vários dados de várias pessoas que me procuram para tirar dúvidas e a gente está percebendo que esses tipos de vírus que estão aparecendo hoje, né, na humanidade, eles estão muito relacionados à contaminação, né, à infecção de sistemas, né, sensitivos, principalmente o sistema nervoso. Né? A gente tem que ver, né, tem que sempre achar uma saída para o tratamento dessas doenças, porque é muito importante. Então, na língua da gente, né, no paladar da gente, existem botões gustativos e em outras áreas, né, da cavidade oral. Então, a língua da gente, ela é dividida em áreas onde você pode ter sensibilidade diferente. E sempre lembrar que a gustação, né, o paladar, está intimamente relacionado com o olfato. Então, o cheiro da comida. Tá bom, Flaviano. O cheiro da comida, né? Às vezes ela tem um cheiro bom, porém ela não tem um gosto bom, por causa de um determinado, vamos dizer, ingrediente naquela comida que não é olfativo, mas é gustativo, né? Então, aquelas pessoas provadoras de comida, né, os chefes de cozinha, né, vocês percebem que quando eles vão provar o alimento, né, que o prato lá que foi produzido, eles não fazem como a gente às vezes faz com tá comendo, né? Eles fazem uma degustação. O que é degustar? É fazer com que o ambiente, a cavidade bucal de vocês, a língua do degustador, ela sinta, né, nas suas áreas, tá? Aquele alimento de uma forma completa. Então, muitas vezes a gente come com tanta pressa que não sente o gosto da comida, porque a gente já vai engolindo, né? Nem mastigar a gente mastiga. A mastigação ela é importante, porque é o momento da mastigação que há o estímulo na produção de ácido clorídrico. Então, a mastigação ela prepara o estômago de vocês para receber o alimento, para que ele possa ser digerido, né? Dissolvido e continue o caminho ao intestino para ser absorvido. Então, a degustação da língua tem muito a ver com o cheiro. É isso mesmo, Elisaneide. A gente consegue, né, esses degustadores, né? Uma vez eu perguntei a um degustador de vinho, né, que trabalha numa vinícola, eu fui perguntar para ele, né? Porque depois de toda a explicação que ele fez com relação ao vinho, né? E o interessante, Elisaneide, é ele fazer sempre aquele mix, né? Aquela mistura de gostos diferentes, né? Ele sempre utilizar. Por quê? Porque, pessoal, o queijo ele fica mais saboroso se é tomado com determinado vinho, né? A champanhe com morango. Tudo isso, pessoal, são estudos, não são, como a gente diz, não são acertos feitos só de conhecimento teórico, mas sim de conhecimento prático. Então, a mistura dos sabores, né, uma boa comida, quando ela é bem feita, né, ela tem um bom sabor, ela tem que ter um bom cheiro. A comida ela vem junto o quê? O olfato e a gustação. Isso aí que é impressionante para o cérebro da gente.
faz com que a gente possa ter sensações maravilhosas. Aí sim, aí esse estímulo na língua, esse estímulo no cheiro, faz com que o teu cérebro secrete neurotransmissor, ou seja, serotonina é jogado, né? A serotonina a gente viu que é o neurotransmissor da saciedade, da alegria, da felicidade. Então, quantas vezes você está estressado ali naquele momento e tal, aí abre um determinado alimento, degusta ele, come ele e você se sente relaxado. Ali não é um medicamento químico que vai direto para o cérebro, né? Aí você me pergunta, professor, por que que às vezes a gente come um alimento e ele faz muito melhor, né, a função dele do que um medicamento? Porque, pessoal, o alimento ele vai sensibilizar e a resposta ela é rápida, né? Então, quando você coloca na sua boca um determinado alimento, um alimento que você gosta daquele alimento, as terminações nervosas localizadas ali na língua, elas estão ligadas diretamente ao cérebro. Daí a gente viu que o impulso nervoso ele é milissegundos, né? É você colocar, por exemplo, um chocolate na boca para quem gosta de chocolate e seu cérebro já começar a relaxar. O medicamento não. O medicamento você vai deglutir, ele vai passar pelo estômago, vai chegar no intestino para ser absorvido. O efeito às vezes demora até 30 minutos para começar o efeito. E dependendo da área que ele vai atuar, pode demorar muito mais ainda. E o alimento não, o alimento na boca, rapidamente você tem a resposta. É só você colocar um comprimido na boca sem colocar água. O comprimido às vezes tem aquele gosto amargo. Rapidamente você tem aquele momento de repulsão, não é isso? Então vejam como o corpo da gente tem sensibilidade. Estou falando isso do olfato e do paladar. Mas isso acontece no corpo todo, pessoal. No corpo da gente, né? Uma massagem, né? Ela é muito relaxante por isso, porque existem pontos musculares que estão interligados diretamente com o cérebro. Então, existem sentidos que são importantes, né, no relaxamento. Então, a gustação é um desses, né? O olfato é um desses. Então, estão interligados. Então, a resposta nervosa do impulso nervoso é muito mais rápida do que, às vezes, você tomar um medicamento por via oral. O próximo sentido, né, que é a audição, né, que está muito relacionado, como eu falei para vocês, ao equilíbrio, tá? Então, anatomicamente, a orelha, né, é dividida entre a parte externa, média e a parte interna. Então, o sistema interno que está presente, né, na sua orelha, né, no seu ouvido, é o que a gente chama de sistema vestibular, ele está ligado diretamente com o equilíbrio. Por isso que, às vezes, um som alto deixa você tonto, né? Um som, né? Às vezes, uma música excitante, você dança conforme a música, né? Esse termo que a gente usa. Por quê? Porque você está mexendo com o seu equilíbrio, né? Então, o som, ele pode derrubar uma pessoa. Um som alto pode derrubar uma pessoa. Pode fazer com que a pessoa tenha, né, uma falta de equilíbrio e possa cair com esse aumento desse som. Então, anatomicamente, aqui mostrando para vocês, tá? Só para que vocês percebam que a gente tem aqui a parte externa da orelha, né? Aí você tem um canal, né, do ouvido. É esse canal aí que vai proteger o que a gente tem dentro do sistema vestibular, que começa com a membrana fina, que a gente chama de tímpano. É como se essa membrana protegesse a entrada, né, de material, de objetos no meio externo. E dentro, internamente, a gente vai encontrar o que a gente chama de vestíbulo, que são todas essas estruturas aqui, que a gente pode ver aqui na figura, ó, interligadas por quê? Ó, por nervos, por neurônios, né? Vejam aqui, ó, quantos neurônios estão nessa estrutura do vestíbulo aqui, ó, nessa estrutura vestibular, tá? Então é importante que a gente possa perceber que o ouvido do paciente, ele é sensível. Então, no atendimento a um determinado paciente, você não vai colocar uma música, né, que não seja uma música relaxante, né?
Então, a música, ela é tida como um remédio, né? Para quem não sabe, remédio é tudo aquilo que traz ao paciente uma melhora, pode ser uma música, um beijo, um abraço, até uma carta escrita, né? Até uma mensagem. Às vezes a gente recebe uma mensagem de uma pessoa, lê aquela mensagem e naquele momento aquela mensagem é como se fosse um remédio, ou seja, ela te deixa melhor na situação na qual tu se encontra. Então, voltando aqui ao slide, você percebe o quê? Você percebe que existe um canal auditivo, aí existe uma membrana que protege da entrada de objetos, né? Que a gente chama de tímpano. Então, às vezes, quando pacientes, né, usam objetos pontiagudos para fazer, né, a coçar, né, a parte interna do nariz, há um rompimento desse tímpano. Então, o rompimento desse tímpano pode levar a uma lesão nessa área vestibular, causando um dano, né, ao sistema auditivo, principalmente relacionado ao equilíbrio. Então, essas terminações nervosas que a gente observa aqui, que saem desse vestíbulo aqui, elas vão diretamente, né, para o encéfalo, para o córtex. E aí que dá a ligação da audição com o equilíbrio do corpo do paciente. Então é interessante a gente observar, né, o que um som pode fazer, né, na situação de um determinado paciente. Então, a audição é uma percepção da energia carregada pelas ondas sonoras, né? É uma transdução do som. Que é uma transdução, professor? É uma forma que a gente tem de traduzir aquela forma de contato, no caso auditivo, em resposta fisiológica. É por isso que a gente chama de transdução e não tradução, tá? Então, o som ele faz essa conversão de ondas, né, que vem dentro do som, que chega ao vestíbulo através de vibrações mecânicas, né? E daí em diante vai desencadear o que a gente chama de resposta psíquica, que é os sinais químicos, né, através da produção de neurotransmissores, que vão ser produzidos e liberados nas terminações nervosas diante de uma geração de potencial de ação. Quando a gente fala, quando a gente consegue explicar para vocês o que acontece quando o ouvido de vocês, dentro de toda essa anatomia dele, chegando até o vestíbulo, e a partir daí, transformando essa forma física do som em resposta neurofisiológica, a gente leva sempre ao ponto de que o som pode causar danos ao sistema nervoso. Então, o aumento do som em alguns pacientes mais sensíveis pode levar à convulsão. É uma forma experimental que a gente tem dentro do laboratório de tratar determinadas drogas anticonvulsivantes. A gente utiliza a alteração do som para os animais, né, para os ratos, para os camundongos. Então, essa informação que chega até o ouvido interno e daí vai para o córtex auditivo é responsável pelas mudanças de emoção. Então, é importante a gente perceber que dentro de um processo físico, que é o som, a mesma coisa acontece com o quê? Com o cheiro, com o olfato, né? O que vem é físico, é aquela produção daquele gás que chega, às vezes um gás invisível, o cheiro é invisível, né? Então, faz a mesma resposta que o som produz. Então, a perda da audição, ela pode ser condutiva, né? O som ele fica impossibilitado de ser transmitido da parte externa para a parte média, isso quando tem algum obstáculo, que a gente chama de cerume, que popularmente é conhecido como cera, tá? Então, o cerume, ele é produzido pelo ouvido médio, tá? Para proteger, às vezes, né, em determinados momentos, a parte interna do ouvido. Então, você deixa de receber o som. É como você botasse um isolante. A mesma coisa, você tem uma caixa de som, aí você coloca uma caixa normal na frente do som. Você não vai conseguir ouvir o som naquela altura. Então, o cerume, tá?
ele é capaz de impedir que esse barulho que entra no ouvido médio, ele atinja o ouvido interno e aí conceda todo o processo neurofisiológico. Aí nós temos a perda de audição sensitivo neural, que é através de danos nas estruturas da orelha interna, né? Então, um som alto pode causar. Então, lembrando, voltando aqui na anatomia do ouvido, essas estruturas pequenininhas aqui, ó, do ouvido interno, elas podem sofrer lesões pelo aumento do som. Isso aí pode dar uma perda de audição. Mas a perda central, o próprio nome está dizendo da audição, é quando você tem um dano no próprio cérebro, né? No recebimento da informação. Nayara, o fone de ouvido pode causar lesões na audição de alguns pacientes, tá? Você percebe hoje que os jovens, eles têm problemas de audição, porque eles passam praticamente o dia todo de fone, né? Então, qualquer tipo de fone, a gente tem que evitar. Sempre dar um descanso ao ouvido da gente, para que a gente possa ouvir e o meio ambiente possa filtrar esse som todo. Porque quando você coloca o fone, quando você coloca qualquer outro, né, instrumento para melhorar o som individual, você percebe-se que a intensidade, né, da frequência que entra no ouvido, ela é bem maior. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, já existem estudos mostrando, né, que os jovens de hoje a audição deles já é danificada pelo costume de usar, né, esses fones que são, às vezes, lesivos, tá? Então, voltando aqui ao slide, tá? Nós temos um dano na condução nervosa. Já passou o quê? Já passou o processo de transdução, que é a transformação do som de forma física em impulso nervoso. Então, nós temos 3 maneiras de perder a audição. Com o acúmulo de cerume, que impede a entrada do som, com danos nas estruturas do ouvido interno, ou com dano cerebral. Então, o paciente tem uma lesão cerebral, sofreu um AVC, e aí o córtex sofreu uma lesão, então ele pode perder a audição por conta disso, tá? E, por fim, né, o equilíbrio, que está relacionado com o aparelho vestibular, né? Então, o aparelho auditivo. Porque o aparelho vestibular é a parte interna do ouvido. Então, o aparelho vestibular ele vai receber as informações, né, da gravidade e aceleração, e estes aí vão passar pelo processo de transdução, né, conduzindo isso a áreas cerebrais, a áreas do encéfalo. Essas áreas do sistema nervoso central é que controlam o equilíbrio do corpo. Então, um som alto, ele pode fazer com que o paciente perca o equilíbrio, né? Às vezes, quando você ouve uma buzina, né, muito alta, você perde o equilíbrio. Você pode derrubar uma pessoa com um aumento de som. Isso aí é ocasionado por quê? É ocasionado por esse processo que eu expliquei. O som físico, ele vai passar por um processo de transdução, passando, né, transformando-se de físico para nervoso, de condução nervosa. E vai chegar em áreas importantes dentro do encéfalo, dentro do sistema nervoso central, que estão envolvidos com equilíbrio. E quais são essas áreas que a gente já estudou aqui? O cerebelo. Então, vocês veem aí, ó, né? Agora, dando ênfase à parte cerebral. Então, você tem aqui, do lado esquerdo, né, a área vestibular do ouvido, aonde ela vai fazer a transdução do som em impulso nervoso. Aí, essa área vestibular, ela está ligada, né, através de neurônios, diretamente com áreas do sistema nervoso central, principalmente relacionadas a quê? Ao cerebelo. Então, vejam aí que essa condução nervosa, ela atinge inicialmente o cerebelo. E essa lesão, se for crônica, ela pode se intensificar e chegar em áreas mais importantes, como o tálamo e o próprio córtex cerebral, causando lesões diretamente no cérebro do paciente. O que acontece muito, né, com pacientes que usam, né, música muito alta,
Ele pode ter perdas de funções, né, motoras, cognitivas. Eu estou dizendo isso, pessoal, no extremo, tá? Não é você ouvir uma música alta que você vai perder funções motoras, cognitivas, não. Mas com o uso de sons repetitivos, né? Principalmente, vocês conhecem, né? Aquelas festas eletrônicas, aquelas raves, tá? Então lá o som ele é muito alto, né? Acoplado ao uso de determinadas substâncias químicas, o paciente ele tem as alucinações. Então lá eles usam tanto o processo químico, que é o uso da droga, como o processo visual e o auditivo, né? Então, nessas festas, a decoração ela é sempre muito exagerada, de cores, de objetos. As pessoas elas vão com máscaras, né? Que às vezes são máscaras de terror. Por que eles usam aqueles artefatos? Por conta que a visão da gente também é uma forma sensitiva. Com o uso do medicamento, com o uso da substância química, com o entorpecente, a música naquela frequência, naquela altura, juntamente com a presença dessas cores, a presença de determinados artefatos, fazem com que o paciente, o integrante da festa, ele possa, né, o cliente lá da festa, possa desenvolver alucinações. Então, tudo isso é o quê? É uma gama geral de sentidos, de sensibilização, onde o participante daquela festa ele vai absorver tudo aquilo e vai ser mais estimulado. Por quê? Então, alguns participantes eles fazem uso de substâncias químicas, porque a substância química ela vai atingir o cérebro e vai intensificar mais ainda. É como se ele colocasse álcool no fogo. Então, o fogo está ali, pessoal, ele está aquecendo aquele ao redor dele. Mas se tu jogar um copo de álcool naquele fogo, as chamas vão aumentar. A mesma coisa acontece com a substância química que se usa nessas raves. Você está ali com a música alta, com uma frequência diferente, né, das músicas normais, com a presença de artefatos, de cores, de panos, de máscaras. Tudo aquilo ali é um teatro. Aí você introduz uma substância química, para que essa substância química ela intensifique mais ainda a sensibilidade em relação a todo ao redor ali do participante da festa. É como se você jogasse álcool numa fogueira. Aí o paciente, né, o participante da festa, ele entra em êxtase, aí tem suas alucinações, né, que pode levar a danos cerebrais. Então, existem já trabalhos de alguns pesquisadores que mostram que daqui a alguns anos, né, a gente já começou, o número de pacientes esquizofrênicos, né, eles vão aumentar drasticamente. Né? É uma das doenças que a gente vai ver na aula sobre psicopatologias, a esquizofrenia, que está relacionada com áreas cerebrais e com a produção de neurotransmissor elevada, que é a dopamina, tá? Então, a dopamina ela é muito importante em muitas funções fisiológicas, mas ela em excesso pode levar o paciente a alucinações que podem causar até o suicídio do paciente. Então, é importante que a gente possa perceber que existe uma interligação do meio externo com o meio interno. E agora, né, o sentido mais importante, né, para alguns, que é o olho e a visão. A mesma coisa, a visão é a tradução da luz refletida numa imagem mental. Então vejam aqui, ó, observem a figura. Você tem o olho, né, que está ligado diretamente com o encéfalo através do que a gente chama de nervo óptico. Aí nós temos o quiasma óptico. O que é esse quiasma óptico? É como se fosse a interseção de vários neurônios que ligam o olho ao cérebro. E a partir daí, vocês verificam que o olho da gente, a ligação nervosa dela, está diretamente relacionada à parte posterior do cérebro, né? Que a gente chama de lobo occipital. Que a gente vai estudar na próxima aula quais são as funções do lobo. Então, vejam que existem áreas cerebrais destinadas à resposta psíquica do estímulo externo. Então, o olho tem essa ligação direta com a parte occipital.
Então, esses fotorreceptores que estão presentes na retina, eles vão novamente, né? Do mesmo jeito do som, fazer uma transdução da energia luminosa que vai gerar sinais elétricos que vão ser enviadas para o córtex visual para daí serem processadas. Então, é uma forma de transformação da luz em conduções nervosas, que também, do mesmo jeito da audição, pode levar o paciente a casos de convulsão. Se o estímulo desses fotorreceptores localizados na retina forem, né, contínuos e intensos, porque ele vai causar uma descarga elétrica dentro dessa transdução que o olho faz em relação à parte cortical visual, que é a parte do lobo occipital, que está localizado aqui na base, né, do cérebro de vocês. Abaixo dele, nós vamos encontrar o cerebelo, que está acoplado ao tronco encefálico. Não sei se vocês conseguem localizar. Aqui é o tronco encefálico, aqui é o cerebelo, e aqui é a parte occipital do córtex, que está, interligado diretamente através do nervo óptico ao olho, que vai receber toda a informação presente, né, no meio externo. Então, o que a gente tem, do mesmo jeito que eu falei para vocês aqui, da audição, é isso que ocorre também na visão. Então, vejam aqui que existe, né, uma troca, né, de visão, tá, em relação ao nervo óptico do lado direito e do lado esquerdo. Olha a visualização que o olho tem em relação ao ambiente externo. Então, é interessante que a gente possa perceber que o nosso cérebro, ele é dividido em dois hemisférios, né? A gente vai ter essa aula agora, depois que vê as funções dos lóbulos, a gente vai ver uma parte anatômica, né? Mesmo que seja remota, mas eu tenho figuras que podem, né, mostrar para a gente. Então, você vê que no cérebro da gente, nós temos dois hemisférios, o direito e o esquerdo, e eles fazem funções opostas. Enquanto que o direito comanda todo o lado esquerdo do corpo, o esquerdo comanda todo o lado direito do corpo. Isso a gente verifica também na visão. Tá bom? Então, pessoal, era hoje que eu queria ter passado isso para vocês, né? O restante da aula sobre sistema sensitivo, tá? Na próxima aula, eu vou já deixar com vocês, já está lá no portal, tá? A aula sobre funções dos lobos, ok? Aí eu vou acoplar essa aula à atividade de vocês, tá? Para que vocês possam, na próxima semana, darem uma lida nesse material e a gente já discutir as duas patologias, né? Sugeridas lá, né? Na aula que a gente vai estudar sobre as alterações, sobre as funções dos lóbulos, a gente vai ter uma aula de neuroanatomia e de neurofisiologia dentro dos lóbulos, né, cerebrais, do córtex, tá? A aula já está disponível lá para vocês. Então, na próxima quinta-feira, nós vamos nos encontrar para falar um pouco sobre as áreas cerebrais, né? Ver um pouco de neuroanatomia e, associado a isso, ver a neurofisiologia e algumas psicopatologias que podem se encontrar. Eu espero que vocês saiam apaixonados pelo corpo humano, tá? Principalmente pelo cérebro. Então, vocês precisam se apaixonar pelo cérebro. Eu estava hoje conversando com um amigo meu, ele disse que detesta neurofisiologia e neurofarmacologia. Eu disse para ele que eu vou fazer ele gostar dessa área, né? Tanto da parte farmacológica como da parte fisiológica. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Então, o material já está disponível lá no grupo, lá da sala de aula, né? Espero que vocês derem uma lida e amanhã eu mando a atividade para que vocês derem uma lida em dois tipos de casos lá, de alterações nos lóbulos do córtex, para que a gente na próxima semana possa discutir aqui com vocês, tá? Agora eu vou olhar aqui. As perguntas de vocês. Então, a Flaviana está perguntando aqui. Professor, também por impacto, o paciente pode sofrer uma condução a efeito chicote
pode causar lesão no tórax? No córtex? Pode sim, pessoal. As lesões no córtex, elas podem ser, né, de várias maneiras, tá? Físicas, tá? Ou emocionais. Então, a porta de entrada para o cérebro está em todos os sentidos, tá? Pronto, Regiane. Esquizofrênico tem isso. Porque o crack, ele é com uma substância neurodegenerativa, entendeu? Então, ele vai estimular determinados sistemas, destruindo outros. E um deles é o estímulo, o sistema dopaminérgico, que causa essas alucinações no paciente, né? Todo o estresse, né, Rejane? Isso, Davidson, pode causar problemas de audição, sim. O cerume é uma forma de proteção, tá? Quando você percebe que está com um problema auditivo, né? Pelo menos eu percebo, né? Que eu estou ouvindo menos de um ouvido para o outro, é porque eu tenho uma quantidade maior de cerume. Mas o cerume, ele é de proteção. O próprio organismo produz ele para proteger, né, a região interna ali, principalmente relacionada ao tímpano, porque o tímpano, pessoal, é uma membrana muito fina, né? Então, se houver qualquer lesão, né, que seja por um material, por um objeto, ele pode romper o tímpano, causando um dano na parte interna. Então, o cerume, ele é para proteger. Ele em excesso, quando já estiver causando um dano, tá? Ele era meu irmão Jedi, é. Quando ele estiver causando um dano, viu, Davidson? A sua audição é porque ela já está em grande quantidade. Mas o corpo produz para proteger, né, de objetos externos, como mosquito, né, algo que possa cair no ouvido, principalmente relacionado, né, ao uso de substâncias químicas. Evitem em qualquer momento o uso de álcool, tá, pessoal? As pessoas têm uma cultura errada de usar determinadas técnicas, né, para retirar a água do ouvido. A água do ouvido, ela só pode ser retirada por um profissional habilitado, tá? Então, cuidado quando você vai à praia, à piscina, cai água no ouvido, não coloque álcool. O álcool, ele pode causar um dano no tímpano, que é uma membrana muito sensível. E aí pode causar, né, danos na parte interna relacionada ao próprio cérebro, tá bom? Pessoal, olha, eu queria só agradecer a todos, tá, pela atenção de vocês. Então, eu espero que vocês derem uma lida na aula, né, que a gente finalizou hoje. Comece a dar uma lida na próxima aula, para que a gente possa, na próxima quinta-feira, né, já no mês de junho, né, maio está terminando, tá? O tempo está passando, né, a gente nem está, às vezes, percebendo qual mês que a gente está, mas a gente está finalizando o mês de maio. Próximo mês de junho, tá? A gente vai começar na quinta-feira, vendo, né, essa aula sobre córtex cerebral, ou seja, estudar os lóbulos e também estudar as lesões que esses lóbulos podem ocorrer e pode desenvolver no paciente, tá bom? Obrigado a todos, tá? Eu estou me recuperando, mas graças a Deus, de ontem para hoje eu já tive assim, uma melhora muito boa, tá? Obrigado, viu, professor? E Flaviana, amanhã a gente conversa, tá? Que eu vou jantar agora e depois eu vou descansar. Amanhã eu chamo você para a gente conversar sobre isso, tá bom? Se você quiser, claro, né? Mas eu gostaria de saber o que está acontecendo com você, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, tá? Espero que todos tenham um bom descanso e até quinta-feira e a gente se encontra no mesmo horário aqui, tá? Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Obrigado. Tchau, pessoal.